Você sabe o que é um ponto riscado? Para que serve? Como fazer um ponto riscado? Como entender o ponto? Como interpretar os símbolos que o guia desenha quando risca o ponto? Se você tem essas dúvidas, esse vídeo é para você. Fala, povo da Macumba, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou médium de Umbanda. E você sabia que o ponto riscado é uma das coisas mais importantes dentro da Umbanda? No vídeo de hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre os pontos riscados, que são dúvidas que muitas pessoas que estão iniciando na Umbanda têm, e até pessoas que são mais experientes na religião também têm. Então fica comigo nesse vídeo até o final, que depois do final do vídeo, na hora que você bater o olho num ponto riscado, você já vai conseguir enxergar algumas coisas que você não enxergava antes. Então, gente, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é o ponto riscado, né? O ponto riscado é aquele conjunto de símbolos que o guia desenha, né, no chão do terreiro, utilizando o giz chamado de pemba. E geralmente o guia usa esse desenho como uma forma de identificação. É como se fosse o RG da entidade. Então ele risca o ponto identificando que é ele que está ali. Então, teoricamente, cada espírito teria o seu próprio ponto riscado. Uma outra função do ponto riscado é reunir símbolos que vão evocar determinada força para aquele trabalho. Então você vai encontrar pontos de banimento, pontos de descarrego, pontos de evocação de determinada energia especificamente. Então é uma segunda função de um ponto riscado. Resumindo, o ponto riscado então vai servir ou para identificar a entidade, as forças dela, no que ela trabalha, ou para evocar determinada energia em algum trabalho específico. Mas de onde que vem, né? Como chegou na nossa religião essa prática de riscar o ponto, né? Eu costumo seguir a lógica de que a nossa Umbanda ela tem uma origem em Congo e Angola, né? Das práticas espirituais daquele povo. Mas esse povo de Congo e de Angola, eles tinham um ritual chamado Imbila e Essona, que era o ritual de riscar e desenhar. Eles acreditavam que fazendo esse ritual conseguia propriamente evocar a energia do ancestral, daquela ancestralidade, aquela força que eles estavam querendo evocar. Então, dentro desse ritual de cantar e riscar o ponto, a gente também pode associar o ponto cantado, né? As entidades, além de riscar o ponto de identificação, elas também podem trazer o seu ponto cantado, que traz a força dela, traz a história dela, ou algo em que ela trabalha. Então, vai existir o ponto cantado, que a gente conhece muito bem, e o ponto riscado. E como eu falei, hoje nos terreiros o ponto é riscado utilizando a pemba, né? O pó mágico. A pemba não é só utilizada para riscar ponto, mas também de outras formas, como o pó mesmo, né? Eu já fiz um vídeo sobre a pemba, sobre a origem da pemba, a origem mágica da pemba. Vai estar aqui no card para vocês verem, dá uma olhada lá para entender certinho essa origem e vamos seguir em frente para entender sobre o ponto riscado. Então, para você médium aí que está iniciando, o seu guia nunca riscou o ponto ou riscou a primeira vez e você está com dúvida, né? Como é que o guia risca o ponto? O médium incorporado ali, o guia vai começar a trazer essa informação na cabeça dele e aí, em dado momento do seu desenvolvimento mediúnico, o guia vai começar a riscar o ponto. Pode ser que de primeira ele não coloque todos os símbolos, todos os elementos que vai representar toda a identidade dele, toda a história dele, toda a atuação que ele faz, mas com o tempo ele vai passando isso para o seu médium. Existem terreiros que o ponto riscado é a confirmação de que a entidade está ali, está pronta para trabalhar, né? Então isso vai variar de terreiro para terreiro, mas normalmente o guia vai trazendo ao médium essas informações até o momento que ele vai riscar o ponto dele de identificação. Você também vai encontrar nos terreiros os guias riscando os pontos, como eu falei, para executar determinados trabalhos. Mas como é que você vai saber a história do seu guia através do ponto riscado? Como que você vai saber quais trabalhos eles estão executando quando eles riscam um ponto, né, para fazer algum trabalho específico, sem que você saiba como interpretar esse ponto riscado? Dito tudo isso, gente, como é que eu vou saber então interpretar os símbolos, os pontos riscados que as entidades trazem? Para entender isso melhor, eu preciso mostrar para vocês a Dikenga, que é o cosmograma Congo, e através dele a gente consegue entender melhor como interpretar os pontos riscados,
o que quer dizer os símbolos que os guias riscam nos pontos. Então vocês me acompanham aqui, né? Vou colocar essa imagem aqui do lado para a gente ir acompanhando. Esse é o cosmograma Congo, né? A Dikenga, e percebe que ele está dividido, né? Num hemisfério norte aqui, por exemplo, um hemisfério sul, lado direito e lado esquerdo. Se a gente observar essa linha horizontal, ela é chamada de Kalunga, que é a linha que divide o mundo físico, mundo dos vivos, chamado Inseki, e o mundo dos mortos, né, Mpemba, tá? Que também pode ser relacionado ao mundo espiritual, tá? Não coincidentemente, né, a gente tem aqui a Kalunga, que se refere também aos nossos cemitérios, né, ou a Kalunga grande, o mar, então simbolizando, né, por que a gente chama então o cemitério de Kalunga, ou o mar de Kalunga grande, né? Então a gente faz a alusão da Kalunga ao cemitério, ao mar, que representa também uma passagem do mundo físico, mundo vivo, para o mundo dos mortos. Então a Kalunga vem dessa linha aqui. Para entender isso, então, nós vamos começar a partir do Musoni, que está no mundo espiritual. Então o povo Congo entendia que isso aqui refletia, né, todo o ciclo de vida das pessoas, o ciclo de morte, o ciclo de renascimento, e o Musoni, que é o ponto aqui no ápice do plano espiritual, representa a concepção das ideias, a concepção das pessoas antes de vir para o mundo físico, o mundo vivo. Então aqui é o início, o Kala, início da vida física, né, no plano físico, onde a pessoa começa a ter um crescimento e chega no ápice, né, da força física, aqui no mundo físico, chamado de Tukula, e depois vai atingindo a maturidade, uma certa sabedoria, até o fim da vida física e a passagem para o plano espiritual, vai passando de Inseki para Mpemba através da Kalunga e recomeça o ciclo, né, a partir do crescimento espiritual, no ápice do seu crescimento espiritual, recomeça em Musoni. Então, para o povo Congo, nada existia em Inseki, no plano físico, sem ter existido no plano espiritual e vice-versa. Nada existiria no plano espiritual sem ter existido no plano físico primeiramente. Então, é um ciclo sem fim, que sempre está começando e terminando, né? A gente pode também associar às diversas encarnações que os espíritos têm. Então você vai observar que quando o guia risca o ponto, ele vai riscar o ponto nesse modelo circular e colocar símbolos presentes em cada estágio desse. Pode ser que você veja símbolos presentes aqui em Kala, ou símbolos presentes em Tukula, presentes em Mpemba ou no Musoni, ou partindo de Musoni para Tukula, por exemplo. Então você vai começar a interpretar esses significados através desses símbolos. E para entender melhor como é que interpreta isso, vamos ver um exemplo então de um ponto riscado e interpretar eles de acordo com a Dikenga. É importante frisar também, gente, que essa é uma explicação superficial sobre esse cosmograma tão complexo. Eu vou indicar então um livro para vocês aqui chamado Livro Africano Sem Título, que fala sobre a cosmologia dos Bantu Congo, e nele você pode entender melhor toda a concepção por trás desse cosmograma que a gente está vendo aqui de maneira superficial. Então vamos entender melhor como interpretaria, né, um ponto riscado, gente. Aqui eu trouxe um ponto riscado geral. É importante a gente atentar que cada espírito tem o seu ponto riscado. Aqui eu trouxe um ponto riscado que é conhecidamente aí de Exu Veludo, mas não quer dizer que todo Exu Veludo tem esse ponto riscado, né? Esse é um ponto geral da linha aí. Existem os pontos gerais, geral de Exu Caveira, ponto geral de Caboclo Sete Flechas e assim por diante. Mas cada espírito ou os seus espíritos que te acompanham, cada um vai ter o seu ponto riscado. Não só Exu, não só Caboclo, Preto Velho, Baiano, Marinheiro, Boiadeiro, todos eles, Herê, vão ter o seu ponto riscado também. Então como é que a gente interpretaria esse ponto? Precisamos entender qual que é o significado aqui desses símbolos, né? O tridente de Exu, né, ele representa o poder de Exu, a conexão da terra, né, da terra ao ar, né? Exu
trabalha muito com essa questão elementar, né? Terra, fogo, ar, água, né? Então, os tridentes curvos de Exu representam uma força passiva, algo que está sempre, né, recebendo ali passivamente. E os tridentes retos, digamos assim, são uma força ativa. Percebe que aqui no Exu veludo eu tenho um tridente indo para ambos os lados, né? Um tridente ativo, e ele está bem no meio, cruzando ali a linha da calunga. Então o Exu veludo, a gente sabe que é um Exu de encruzilhada que pertence ao povo das encruzilhadas do cemitério. Então eu interpretaria isso aqui como um Exu veludo, né? Já trazendo essa atuação dele, que trabalha ali num local de passagem, né? A força dele ativa está ali num local de passagem, que é a calunga, que representa a passagem da vida física para a vida espiritual, né? Então, isso aqui já é um indício do trabalho dele. Esse outro tridente aqui no meio, que tem uma ponta em espiral, né? A espiral, ela tem um significado de banimento, de descarrego. Então, eu interpretaria que Exu veludo aqui neste caso, ele tem uma força passiva que descarrega, vamos dizer assim, energias do plano físico, que está aqui na parte de cima, né, para o plano espiritual, esgota essas energias no plano espiritual. A gente percebe que temos um outro tridente da mesma maneira, só que apenas nesse quadrante aqui, né, o quadrante de Kala, que era o quê? O início da vida terrena, né? E aqui um outro tridente da mesma maneira, lá perto do final da vida terrena. Será que esse Exu veludo trabalha com encerramentos de coisas? O esgotamento de concepções, de inícios de coisas terrenas? Não sei. A gente pode ter um vislumbre dessa interpretação, até porque a gente não tem nada concreto sobre a explicação, né, dos pontos riscados, de todos os símbolos. Então, nesse caso, qual que é o melhor caminho? É perguntar para a entidade. Geralmente, quando a entidade risca o ponto, ela vai explicar o porquê de cada símbolo naquele ponto, o que que representa, mas tudo isso que a gente está vendo é para a gente ter uma noção do que aquela entidade está querendo trazer. Então, a gente percebe aqui as conexões dentro desse ponto riscado. Aqui no lado esquerdo a gente tem essa cruz, né? A cruz pode tanto representar uma encruzilhada, né? A gente vê já essa encruzilhada entre os planos aqui no cruzamento desses tridentes, né? Representando toda a atuação de Exu veludo. Mas a gente tem essa cruz aqui que tanto pode simbolizar a encruzilhada, quanto também pode simbolizar as almas. Será que esse Exu veludo trabalha com as almas, com os mortos, bem no início dessa vida espiritual, que é justamente aqui em Luvemba, né? Será que a atuação dele tem a ver com essa questão de inícios dentro do plano espiritual? Ou será que a história dele está baseada nisso? Então aqui é só um exemplo de como a gente poderia interpretar os pontos riscados, e existem diversos outros símbolos que os guias podem colocar nos pontos riscados. Alguns exemplos de símbolos são o próprio tridente, né, como a gente já viu aqui. A espiral é um exemplo de símbolos que você pode ver no ponto riscado, não só junto com tridentes, mas separado. Geralmente, como eu falei, serve para um descarrego, um banimento. Você vai ver muito comum o uso de flechas, né, nos pontos de caboclos, né? Se a flecha estiver indo de baixo para cima, será que esse caboclo está dizendo alguma conexão do mundo espiritual com o mundo físico, né? Você vê também lua, estrelas, né? A estrela pode significar algo relacionado à magia. Então, dependendo de onde essa estrela estiver, em algum desses quadrantes, em algum desses estágios, a entidade vai querer representar alguma coisa. As fases da lua podem ser também desenhadas nos pontos riscados. Dependendo de onde essa fase da lua estiver aqui dentro desses estágios, vai significar alguma coisa também, né? Se essa flecha de caboclo está passando de Mossone para Tucula, o que será que esse caboclo está querendo dizer? Então, absorvendo todo esse conhecimento, se ele estiver na nossa cabeça, a gente vai conseguir começar a interpretar esses pontos riscados, mas é importante sempre confirmar com as entidades, peçam para elas explicarem tudo o que significa aquele ponto que elas riscaram. Já se encaminhando para o final do nosso vídeo,
como bônus, eu queria te dizer que depois que você tem um prévio conhecimento dos pontos riscados, do uso deles, você também pode realizar alguns trabalhos com ponto riscado. Geralmente, quando você conhece o ponto riscado de determinada linha de trabalho, você pode riscar o ponto e utilizar ele num trabalho. Você vai colocar o ponto, colocar alguns elementos que você sabe que aquela linha de trabalho vai responder e realizar esse trabalho para alguma atuação. Por exemplo, se você conhece um ponto de Exu tranca-ruas, você pode riscar o ponto, vai reunir alguns elementos ali que você sabe que tranca-ruas responde e você poderia realizar, né, uma firmeza ali com aquele ponto riscado para abertura de caminhos, por exemplo, porque você saberia que tranca-ruas trabalha nessa finalidade. Então, a gente vê que o uso do ponto riscado é muito abrangente e muito importante dentro da nossa religião e vale a pena a gente tentar prestar atenção mais neles, tentar aprender um pouco e estudar um pouco mais sobre eles. Mas me conta, macumbeiro, esse vídeo te ajudou? Trouxe informações que você não conhecia? Se sim, agora eu peço a sua ajuda, se inscrevendo no canal se você ainda não foi inscrito, deixando o like no vídeo e, se possível, comenta aí para mim. Você já conhecia o diagrama da Dikenga, né, o diagrama dos Banto Congo? Comenta aí se você sabia, se você gostou, se você não gostou, se você quer mais vídeos sobre esse assunto. Eu vou ficando por aqui e agradeço vocês que ficaram até o final do vídeo. Tamo junto, saravá e até mais!